Bowtie, que é a tal da gravata borboleta. E vamos tentar. Eu não sei se alguém de vocês assistiram a última apresentação que nós tivemos aí com o engenheiro Cláudio Alves, né? E eu percebi que o pessoal tem uma série de dúvidas, ou ainda um pouco de dúvida em relação a conceito de riscos. Então não adianta eu ficar discutindo a metodologia se a gente tem um pouco ainda de dúvida, né? De conceito de risco. Então, vamos tentar falar a mesma linguagem. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos tentar conceituar um pouquinho riscos, depois vamos tentar passar os processos, discutir, porque não se fala de Bowtie sem discutir camada de proteção, que é o básico do Bowtie, e vamos discutir então o Bowtie. E no final, a gente discute em cima de uma aplicação, né? Para clarear um pouco algumas dúvidas que tiver. Rapidamente, eu comecei na feira, trabalhando vendendo verdura, e a minha vida foi dentro da Petrobras. 32 anos dentro da Petrobras, onde eu fui de obra, empreendimento, eletricidade, automação, planejamento de parada, rotina, um pouco em utilidades, um pouco em oleoduto. Aposentei, aí apareceu a chance de dar aula, e nessa fase aqui a gente criou coragem e saíram 4 livros. Um de parada, um discutindo prazo, um para criança e um capítulo do livro aqui a gente está discutindo integração. E a minha vida inteira eu fui voluntário. Hoje eu estou lá na diretoria da Abraman, no Conselho Deliberativo. A minha vida inteira eu fui voluntário dentro da Petrobras, em sistemas de gestão. Muitos anos eu fui avaliador do Prêmio Nacional da Qualidade. Fui da diretoria da ISA e tenho estado no PMI São Paulo também como professor e como mentor. Bom, esse é um pouquinho aí. Eu não sei se alguém esteve na última apresentação que eu fiz, então esse aqui eu vou comentar bem rápido. Eu gosto de falar antes de qualquer curso que eu vou dar e qualquer aula, eu gosto de falar disso aqui. Tem um instituto que chama IMD, eles fazem aí um levantamento de competitividade no mundo. E eles analisam conhecimento. Tocou o telefone aqui. Desliguei. Eles avaliam conhecimento, tecnologia, prontidão e competitividade digital. Isso aqui, eles criam um ranking. Então, e colocam numa tabela com 65 países. Os últimos anos, tem Estados Unidos, Hong Kong e Singapura têm sido os países mais competitivos do mundo. E o Brasil? Posição 60. Esse é 18. E 19. Mesma coisa, Singapura, Hong Kong e Estados Unidos. E o Brasil? Posição 59. Significa o quê? De 65 países, o Brasil é os 59. O que significa isso? Que nós não somos competitivos como país. Agora, a pergunta que eu deixo sempre para vocês aí, eu não vou me alongar. O que é que você faz na sua empresa que você não é competitivo? Na manutenção, na engenharia, no projeto e assim por diante. O que é que nós fazemos no Brasil que nós não somos competitivos? Ok? Não vou me alongar nesse aí. Vamos começar então. A ideia é clarear um pouquinho os conceitos de riscos, ok? O que é risco? Né? O que é risco? Por que ocorre o risco? Para mim chegar aqui nos riscos, eu tenho algumas incertezas, perigo, erro, confiabilidade humana, mudança gera risco, isso aqui tudo gera risco. Se eu tenho risco, eu tenho consequência. E o que acontece aí com a consequência? Que pode ser ameaça ou oportunidade. Infelizmente, a gente tem na cabeça que risco
só é ameaça. E a gente esquece de associar risco com as oportunidades de ganho. E onde que aparecem as confusões aqui, que eu falei que apareceu lá como na palestra do Cláudio Alves? O que é incerteza? O que é risco? Então, eu associo a incerteza a alguma coisa abstrata, ok? Existe, existe. Eu consigo associar uma probabilidade? Não. Isso é incerteza. O perigo está sempre associado com alguma fonte do risco. Os erros, as mudanças, estão associados ao processo. Tudo isso aqui gera risco. Então, incerteza é alguma coisa abstrata. E risco? Eu consigo, pelo menos, é uma incerteza, mas eu consigo colocar uma probabilidade de acontecer, de ocorrer. E a consequência? Já foi, já ocorreu, já, já, já aconteceu. Então, veja bem, eu tenho aqui incertezas, perigo e risco associado a uma probabilidade. Essa é a grande diferença, então, entre incerteza e risco. Probabilidade associada. E o que eu tenho aqui? Consequência. Depois, foi isso que eu falei, nós vamos analisar tudo isso daqui para ver como é que o Botai trabalha com essas informações aqui, porque não cria nada de novo, é apenas um processo de gestão de risco diferente. Eu falaria assim, mais abrangente. E o que é risco? Eu gosto dessa definição da ISO, NBR 31000, né? É 18 aí, tá? Tá errado aqui, ó. Digitei errado. 18. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Opa! Então, o que é um risco? Olha lá. Eu tenho um objetivo e tenho incerteza associada àquele objetivo. Esse é o risco. Deixa eu pegar uma coisa aqui, tá? Eu não vou ler esses daqui, depois eu vou deixar esses slides aí à disposição. Eu vou parar um pouquinho só aqui, ó. Eu acho que aqui vale a pena a gente dar uma discutida. O que é risco inerente? O que é risco inerente? O que é residual? E o que é meta? O que é esses três itens aí que são importantes? Por exemplo, inerente. A hora que você acaba de projetar um equipamento e bota para operar, você tem um certo risco associado àquele equipamento, àquela planta onde você está montando e tal. Isso é o inerente. Se você aplicar alguma medida preventiva ou melhoria, alguma coisa, você vai sair da condição inerente e vai para uma condição real hoje. E aí você tem um risco residual. E você pode ter uma meta, para onde você quer chegar. Então, eu estou numa situação inerente, aplico algumas medidas, vamos falar, preventivas, chego numa determinada situação, que aí é o risco real que eu tenho hoje, e atende ou não? Não, a minha meta é chegar em tal lugar. Essa é a ideia, então. Então, qualquer sistema que eu for trabalhar, eu tenho o risco inerente, inicial. A partir do momento que eu começar a trabalhar, eu vou ter o risco atual, que seria aquele risco residual, ok? Quando a gente está falando de risco, o importante é o quê? Eu estar sempre trabalhando com equilíbrio ou priorização para mim poder tomar decisão. O que é mais importante para a minha empresa? É custo? É risco? Ou é o desempenho? Essa é bola que vocês vão estar equilibrando todo dia, em qualquer decisão que vocês vão ter que tomar. O que é que vocês vão priorizar para aquele caso? O que é que você vai priorizar para a sua empresa naquele momento? É risco? É custo? Ou é desempenho? Isso é. Agora, fala assim, se tiver tudo normal, vamos trabalhar com equilíbrio. Se tiver algum desvio, vamos imaginar que você trabalha numa mineradora e por algum acaso rompe uma barragem. Qual é a priorização do momento para a sua empresa? É trabalhar risco. O custo deixou de ser importante, porque se você não trabalhar risco nessa hora, você não volta a operar a sua empresa. E
na tomada de decisão, eu tenho aqui, então, o equilíbrio, que desempenho, custo e risco. Tá? Mas passa por um negócio chamado tolerabilidade. O que é isso? Posso aceitar o risco ou não posso aceitar o risco? Como é que isso funciona, então? Divisão em 3 categorias. O risco é aceitável. Significa o quê? Na minha avaliação, não preciso fazer nada. É aceitável, eu vou conviver com o risco. Outra região muito fácil. Não é tolerável. Sabe? A nossa avaliação, a equipe avaliou que aquele risco não é tolerável. Se não é tolerável, não tem como. Faz ou faz. Você, aí não tem mais questão de custo, sabe? Tem que fazer. É não tolerável. Tem que trabalhar. Então, as duas regiões, o aceitável e o não tolerável, é muito fácil. Por quê? A decisão já está tomada. Onde está o problema? Aqui, ó. Aqui que é o grande problema nosso. Por quê? Você está numa região de risco tolerável. E a pergunta é sempre assim: o que é que eu vou investir para trazer esse risco para uma condição mais confortável? É simples? Não. Aí que o problema pega. Por quê? Eu vou ter sempre que estar estudando a desempenho, custo e a conformidade, o risco, para cair numa região que a gente chama o quê? Eu vou gastar um certo dinheiro para fazer alguma coisa, para trazer para cá, que seja o quê? Tão baixo quanto seja praticável. Aí eu tenho que eu falo isso aqui nessa reunião de engenheirar. Então, quer dizer, a tomada de decisão passa por um processo de quê? Aqui, não preciso fazer nada. Esse aqui, não tem jeito. Tenho que trabalhar. Tenho que fazer alguma coisa porque o risco é não tolerável. E aqui? Engenheirar. Aqui você tem que gastar a tal da massa encefálica para fazer o quê? Que tipo de medida preventiva eu vou tomar? Para que região eu vou trazer para ficar mais confortável? Então, para qualquer risco, todos. Isso aqui é um exemplo, tá vendo? Eu tirei aqui do pessoal da Bahia, e em São Paulo também tem, todos os estados têm um, que é quando você está trabalhando com análise quantitativa de risco, e aqui seria um limite do risco individual da população, tá vendo? 1 vezes 10 a menos 5 por ano é inaceitável. Se tiver menor que isso aqui, é inaceitável. 1, 10 a menos 6, aceitável. Então, se você fizer os seus cálculos, você tem que ver onde você vai estar. Se tiver aqui, ok. Se tiver aqui, meu filho, pode engenheirar. E aqui, tem que trabalhar, claro, quanto mais você descer, melhor. E olha a importância, não é sentimento, não é mais eu acho que tem que ser assim. Não, não é, é cálculo, matemática, deu tanto. Passou? Passou. Não passou? Está aqui, ó. Quantificação de risco. Duvido que vocês que estão na indústria não passaram por uma situação igual essa daí. Que você chega para o seu chefe e pergunta aí, posso fazer um teste de intertravamento naquele sistema? E aí seu chefe diz o quê? Claro, pode testar quantas vezes você quiser, mas se parar a produção, você está despedido. Então aí você está naquela região do, pode fazer o teste? Pode, só que parar a produção é inaceitável. E aí? Está na área de risco. Eu queria comentar que eu gosto muito dessa norma, tá? Gosto muito dessa norma. Ela ficou boa. Eu acho que ela deu uma. Ela trata muito bem o risco. E o que, que ela diz aqui? Que a 31 mil, tá? 31 mil, 2018. Não adianta você trabalhar com risco, você pensando, você ali na sua mesa pensando em risco. A norma diz o quê? A empresa, a organização, ela tem que estar, a cultura da organização tem que estar voltada para tratar risco.
E de que maneira? Ela tem que prover uma estrutura que você trate risco. Olha a gestão. Olha o que eu estou dizendo, que eu falando, não estou falando de ferramenta para tratar risco, estamos discutindo aqui gestão de risco. E a norma enfatiza muito isso. Olha, a estrutura da organização, ela tem que estar preparada para a empresa tratar risco. Tem que ter princípios, valores. O que é bom para ela, o que não é bom, o que ela quer, quais são os valores, assim por diante. E de processo. Ela tem que mostrar como é que você faz, como é que você trata risco. Está aqui os processos. Então, a norma, ela vira nesse triângulo aqui de a estrutura organizacional voltada para tratar risco, quais os valores, os princípios dentro da sua organização e quais os processos que você vai tratar. Olha só, isso aqui é governança, é governança de risco. E isso aqui, o grande problema é aonde você tem risco na organização. Que a gente precisa entender que risco você tem em todas as áreas. E tanto na fase de projetos, que você cria e adquire, a utilização, mantém, você descarta. Quer dizer, olha o dia a dia da empresa aqui, ó. Gerando risco para quê? O seu negócio. Olha só. Isso aqui, ó, gera risco para cá. E qualquer decisão que ocorre aqui na gestão do negócio, você traz risco para cá. E a sua empresa? Ela coloca risco, traz risco para a sociedade. E a sociedade impõe limites para você trabalhar. Então, sabe, quando eu estou falando de risco, eu preciso entender como é que é a minha estrutura organizacional, interna e externa, tá? Interna e externa. Isso, então, é uma envoltória para a gente trabalhar risco. E só para dar um exemplo aqui, bem rapidinho, esse aqui eu gosto de mostrar porque eu falo assim, a criatividade 10, né? Criatividade 10. Análise de risco, 0, né? 0. E é típico de brasileiro, tá? Típico de brasileiro. E essa empresa aqui, ó, Thomas Cook. Não sei se vocês já ouviram essa empresa aqui no meio do ano passado. 130 anos de operação na área de turismo. Lojas físicas no mundo inteiro. Não percebeu a mudança do mercado e hoje você faz tudo pela internet e essa empresa foi para a falência. A maior empresa de turismo do mundo, ela foi para a falência porque os seus, vamos falar dono, né, acionistas, não perceberam a mudança do mercado para que de loja física para loja, vamos falar, virtual, internet. Não conseguiu competir com custo. Isso é risco, então, tá vendo? Olha, risco no dia a dia, risco empresarial, e esse aqui? Esse aqui eu gosto também, muito interessante, porque não sei se alguém já viu de perto uma locomotiva a vapor. A partir do momento que a eletricidade foi descoberta, esse farol aqui da locomotiva, começou com diesel e tal, deixou de ser a vapor e passou a ser uma lâmpada. Isso aqui, ó, era um sistema de iluminação. E esse vidro aqui era especial, porque tinha que aguentar pressão, temperatura, vibração. Então tinha que ter era um vidro extremamente especial. A hora que a locomotiva saiu do mercado, que veio as locomotivas diesel elétrica, acabou. Essa empresa aqui, que fabricava esse vidro, caiu do mercado, saiu fora do mercado. Ou quase saiu fora. Ganhou muito dinheiro depois que ela saiu do mercado de locomotiva. Por que isso? Essa empresa ela percebeu a oportunidade, veja só, ela estava com o risco de cair fora do mercado. Ela percebeu a oportunidade de abrir outro mercado. E esse vidro aqui transformou numa tigela, num utensílio doméstico, em que você leva diretamente no forno para assar sua comida. É o Pirex. Então você vê, oportunidade. Nós estamos falando o quê? Ameaça do negócio
e oportunidade no negócio. A gente nunca pode esquecer que quando está avaliando o risco, tem que avaliar o quê? Ameaça e oportunidade. Até hoje, você tem isso aqui no mercado. Olha o que é você estar sempre ligado a uma oportunidade. E no dia a dia, a gente não faz isso. Agora vamos falar um pouquinho de processo. Esse comitê que eles discutem aí, né, sobre risco, o que ele fala? Eu preciso trabalhar a cultura e governança, a estratégia e objetivos. Olha só, nós estamos falando de gestão, hein? Gestão. Cultura e governança, estratégia e objetivos. Aqui, o processo de gestão de risco. Está vendo as ferramentas aqui dentro? Está aqui, ó, as ferramentas estão aqui. Ó. Eu tenho que fazer o tal do PDCA, PDCL, e tenho que comunicar. Olha, esse aqui é um processo de gestão de risco. Chama COSO, né? COSO. Essa é a minha figura que eu tenho colocado aí, baseada em norma, baseada na 31.000 e um pouco da que eu vejo análise de risco. Eu tenho a governança e a cultura da empresa, em que eu tenho o quê? Missão, visão, valores, estratégia, objetivos da organização. E eu tenho um contexto. O que é o contexto? Eu tenho que focar a análise de risco. Eu vou focando por parte até uma hora que eu tenho a análise de risco total da minha empresa. Não tem como eu fazer a análise de risco da empresa como um todo. Então, até a norma 31.000 foca muito? Focar. Você vai trabalhar risco? Focar. E os processos? Você tem que se organizar, identifica, quantitativa e qualitativa, prioriza, decide, cria um plano de resposta e executa, monitora e faz análise crítica. Isso faz um loop aqui, tá? Então, sempre assim, você vai e volta, vai e volta. Isso tudo aqui é gerenciamento de risco. Todo esse processo dentro da gestão de risco. Tá bom. E onde você coloca o botaia nisso aí? Ah, bom, vamos em frente então. Que aí nós vamos discutir logo em seguida o tal do botaia. Mas olha, de qualquer maneira que eu estou fazendo análise de risco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me organizar. Como é que eu vou trabalhar o risco na minha organização? Identificar, priorizar, tomar decisão, plano, executa, monitora, controla e faz análise crítica. Isso aqui tem que estar dentro do Bowtie. Tudo isso aí. Então vamos seguir. Deixa eu ver que horas são. Tá bom. Eu não vou passar, eu só vou passar esse item aqui de baixo, tá? Que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Análise de risco. O nosso cérebro, ele é terrível. Por quê? Toda vez que ele percebe que você está com um novo comportamento, uma informação nova, o que ele faz? Está errado. Essa informação não vale. Se bate com aquilo que você tem dentro de você, e você, ele já de cara, ele vai tentar te negar. Aí você tem que brigar com o seu cérebro para ele entender que aquilo está certo. É a primeira coisa. Agora, isso aqui é que é terrível. O cérebro faz uso de informações existentes e, na ausência de alguma, gera internamente para preencher lacuna. Ai, 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 isso aqui em risco é terrível. Se você está levantando informações de risco e, por alguma maneira, você deixou alguma lacuna na análise do risco, na informação do risco, na criticidade, qualquer coisa, o que o cérebro vai fazer para você? Você vai complementar aquela informação com o que você tem dentro de você. Então, muito cuidado nisso aqui. Ó. Muito cuidado. E aonde pega muito? Onde é subjetivo. Por isso que hoje, quando a gente está falando de análise de risco, as empresas que eu falo vanguardeiras, eles estão passando para análise quantitativa. Onde possível, claro. Tem lugar que não dá. Mas onde é possível, faz análise quantitativa. Vamos lá.
estamos chegando no tal do bow tie. Para entender o funcionamento do bow tie, a gente precisa conversar um pouco sobre LOPA. O meu inglês é bem macarrônico, é Layers of Protection Analysis, quer dizer, análise das camadas de proteção. LOPA. O que é isso? Você tem aqui um perigo nessa região, você tem séries de barreiras, tem um evento, tem uma outras barreiras mitigadoras e tem uma consequência. Vamos explicar melhor isso daí. Esse aqui é o exemplo legal de uma unidade industrial. Um permutador, um vaso que separa GLP de água, e aqui eu tenho as minhas camadas de proteção. O que é então essa camada de proteção? O próprio sistema de controle já é uma camada. Então, isso é a tal do estudo do LOPA. Eu tenho um sistema aqui de processo e vou colocando diversas camadas de proteção para atingir o risco que eu quero. Então, no caso aqui, sistema de controle é o básico, é a primeira camada, os alarmes de intervenção humana, a segunda, a terceira, sistema instrumental de segurança, dispositivo de alívio, vamos pensar em disco de ruptura, válvulas de alívio, de segurança, DICs, né? DICs, proteção física, para quem mexe com eletricidade, aqueles paredes para separar as áreas, transformadores, o próprio plano de emergência, tanto da planta como de comunidade. Então, o que eu estou fazendo no tal da camada de proteção? Eu estou analisando o meu sistema inteiro, quais as camadas de proteção que eu tenho ou que eu preciso projetar. Essa que é a ideia. Então, você vê, quando eu estou fazendo então, análise de risco, eu não estou simplesmente fazendo um brainstorm, eu estou analisando passo a passo quais as minhas camadas de proteção que eu tenho no meu sistema. E aí, aqui sim, que eu falo aqui de começar a falar a mesma linguagem. É o mesmo processo daquele lá. Vocês têm um sistema básico aqui de controle, você tem intervenção do operador, sistema instrumental de segurança. Esse aqui é um exemplo de instrumentação, tá? O que é isso aqui, ó? O que é essa área que eu estou fazendo? Ó, intervenção do operador, sistema instrumental de segurança. Eu estou atuando no meu sistema de maneira preventiva. Então, eu estou fazendo o quê? Eu atuo preventivamente para mim não ter o evento indesejado. Então, eu tenho uma área que eu chamo de controle de medidas de controle de prevenção. Olha só, prevenção. E depois, nada disso aqui funcionou. Não teve intervenção, meu sistema base de controle não funcionou, não teve intervenção, meu sistema de instrumental de segurança não funcionou, caiu nessa região. Já aconteceu, então, já tive o evento. Aí o que eu posso fazer? Eu vou mitigar. Quer dizer, aqui eu estou prevenindo, medidas de controle de prevenção. E aqui? Aqui eu estou rearranjando, recuperando o meu sistema, evitando um dano maior. Então, eu estou numa área de mitigação. Então, aqui, ó, prevenção, mitigação. Então, você vê, quando eu estou falando de análise de risco, eu estou analisando o quê? O que eu tenho de real, quais as medidas de controle que eu tenho de prevenção, que pode ocorrer o evento ou não ocorrer o evento, quais as medidas que eu tenho de mitigação e as consequências de tudo isso. Mais um exemplo. Isso aqui é você vai fazer um trabalho numa solda, qualquer serviço, numa tubulação no campo, e você tem aqui uma energia perigosa desse lado, e você tem uma válvula de bloqueio. Quem está na indústria sabe que
Ninguém vai deixar você fazer qualquer serviço aqui simplesmente bloqueando essa válvula, ok? Você tem que vir colocar a raquete. Você deve ter dreno, deve ter vente, tal. O que você acaba fazendo? Para você poder trabalhar, você cria aqui, ó, N camadas de proteção para você trabalhar, que são, fecha isso, coloca aqui, né? Tá vendo? É a camada, coloca o manômetro para ver se aqui não tem pressurização, abre o dreno, abre o vente, vem aqui ainda, ó, e mede se você tem alguma explosividade, e assim, olha aqui, coloca, bloqueia, tagout, o lockout, tagout, olha quantas camadas de proteção você tem. Então, esse é um conceito de você evitar uma consequência indesejada aqui, você vai criando uma série de camadas de proteção. Esse é o meio caminho do tal do bow tie. Aqui já ficou um pouco mais claro, então. Eu tenho uma fonte aqui do perigo, eu tenho aqui uma série de barreiras preventivas, eu tenho um evento, olha só, não é risco, essa já é a grande diferença da análise Boltai. Ele não chama isso aqui de risco, ele chama de a fonte, as barreiras, o evento em si indesejado, eu tenho as barreiras mitigadoras, eu tenho as consequências. Aí que vem, você vê. O bow tie seria uma aplicação de camada de proteção, ok? Então agora vamos lá, vamos entrar no bow tie agora. É, tá bom, o tempo tá bom. Isso aqui então, o bow tie, ele foi baseado no diagrama de causa e efeito, muito utilizado pelo pessoal de elétrica e instrumentação. Aí ele apareceu a primeira vez em 79 na Austrália, e a partir daí teve um desastre muito grande e a Shell desenvolveu esse método chamado REMP. Então, você pode ver no mercado aí chamado de bow tie, ou você também pode encontrar como REMP, que é Hazard Effect and Management Process, ok? Os dois você pode encontrar no mercado. O que é isso, então? O que é o tal do bow tie? Essa é a ideia, tá? Por isso que ele chama de gravata borboleta. Ele dá uma ideia de gravata mesmo. Você pode perceber que o bow tie é uma gravata e você monta a sua gestão de risco em cima dessa, dessa figura. Você desenha em cima dessa figura a sua análise de risco. De que maneira? Qual é o evento indesejado que você quer analisar? Qual é o evento que você quer? Vamos pensar num evento aqui. Particulado. Eu vou analisar a emissão de particulado. Então você vê, a emissão de particulado não é o risco, é um evento. Quais são as fontes que eu tenho de particulado? A gente vai ter um exemplo lá que vai ficar mais claro. Então eu vou analisando dentro da minha empresa quais os perigos, quais as fontes de particulado que pode levar para essa emissão de particulado. E vou analisando para cada fonte que eu tenho, o que eu tenho no meio do caminho? Quais as barreiras que eu já tenho de prevenção instalada? Vou imaginar que se uma empresa que tem lá um pátio de coque, uma empresa mineradora que tem lá o seu britador, as suas correias. Então, qual é o meu evento aqui? Emissão de particulado. Então, imagina aqui um britador, correias e tal. O que eu tenho aqui entre? O mínimo ter aqui filtros. Eu posso ter local fechado onde eu retiro essas poeiras. E aí, essa é a minha prevenção. Então, eu vou analisando a minha fonte, o que eu tenho no campo instalado, quais as barreiras que eu tenho instalado e
qual é a probabilidade de acontecer aquele evento. E aí? Eu, bom, já aconteceu. Eu continuo jogando particulado na atmosfera. Qual é a consequência de jogar particular na atmosfera? Eu tenho alguma coisa para fazer se o evento já aconteceu? Por exemplo, estou jogando particular na atmosfera. Qual é uma medida de atenuação e controle daqui? Eu posso até parar a fábrica. Em caso de estiver jogando muita emissão, eu paro. Então, uma medida aqui, parei. O que eu faço aqui? Eu vou avisar a vizinhança, eu vou avisar a empresa, ver a direção do vento e tal, para fazer o quê? Para que já aconteceu o particulado, não tem jeito. Então eu vou tentar atenuar o efeito de ter ocorrido a emissão do particulado. E aí eu vou ver o que eu tenho para atenuar o efeito. Tá vendo? Aqui eu tenho a fonte, uma série de barreiras, eu tenho um evento que vai, aqui as barreiras vão me atenuando para não deixar ocorrer, mas se ocorrer, ainda assim eu tenho algumas barreiras de mitigação que vai me atenuar ou vai me recuperar. E eu tenho a consequência. Aí que eu começo a analisar, aí que é o risco. Aí eu começo a analisar quais os riscos que eu tenho que eu preciso tratar. De que maneira eu vou fazer? E aqui, eu trabalho o evento, eu tenho aqui os perigos, as fontes do risco, as medidas de prevenção e as medidas de mitigação. Então, isso é a gestão de Voltaire. E aonde eu aplico isso aqui? Qualquer evento indesejado que eu preciso analisar dentro da organização. Qualquer evento, para qualquer evento, eu vou aplicar isso aqui. E que ferramenta eu vou utilizar? É o que eu disse. Qual é a melhor ferramenta para aquela situação? É Brainstorm? É Razop? É FTA? É ETA? E assim por diante. É Razip? Eu tenho, se vocês pegarem a 31.010, vocês têm lá N ferramentas que você pode utilizar para cada situação. Qual é a melhor? A melhor naquele caso. Você vai escolher qual é a melhor. Por isso que as empresas estão utilizando aqui como sistema de gestão, porque a hora que eu coloco isso daqui para as pessoas, abre a cabeça das pessoas aonde focar. Quer dizer, eu não quero o evento indesejado. Né? Então, conhece o quê? Por exemplo, tem hora que não é intolerável. Aquele evento indesejado, ou aquele risco que está aqui é intolerável, o que eu tenho que fazer? Tem alguma mitigação para aquele risco? Não. O que aconteceu e acontece algumas vezes? Não tem jeito. Eu tenho que trabalhar aqui no perigo. Eu tenho que eliminar o perigo. Não adianta ficar colocando barreiras aqui no meio do caminho que não vai me adiantar. Por quê? O risco aqui não vai resolver. Eu tenho que fazer o quê? Mudar. Mudar. Mudar, tirar aquele perigo. Não vou. É assim, só para rapidinho. Eu posso ser barreira física, funcional, simbólica, aqui não vou ler, e tipo assim, leis, regra, tal. Então não é só física, tá? Aqui eu fiz um resumo, então. Eu tenho aqui os perigos, as fontes de risco. Aqui eu posso ter todos esses tipos de barreira. A física, a funcional, a simbólica, as funcionais. Só uma física? Não. Posso ter N barreiras aqui. Então, a hora que estou analisando aqui o evento em si, né? A hora que eu estou analisando o evento, eu estou fazendo o quê? Eu estou analisando as fontes de riscos que eu tenho, as barreiras que eu tenho, ok? E qual é a chance daquele evento ocorrer? Mas eu não paro aqui. Tá bom, mas se ocorrer, quais as barreiras que eu tenho de mitigação e recuperação para evitar aquela consequência? Essa consequência aqui, ela está em que região? É tolerável? É gerenciável?
ou aceitável. Então, você vê, a hora que eu estou fazendo uma análise de risco, eu não estou só analisando causa, consequência e o risco em si. Eu estou fazendo uma análise completa da minha situação, da empresa, daquele local, do meu sistema. É por isso que essa metodologia é tão forte, que ela abre a cabeça das pessoas. É impressionante a hora que você mostra essa forma de analisar. A hora que as pessoas entendem o funcionamento desse Bowtie, como facilita a análise de risco. Como a análise de risco ela flui de uma maneira muito profunda e as pessoas entendem a gestão do risco. Estou voltando para trás, o que aconteceu? Voltei para trás. Agora sim, vou dar uma olhadinha nisso aqui, que é outra parte interessante. Como é que você faz a análise de risco aí? Você tem aquela famosa matriz de probabilidade de impacto, né? E eu tenho aqui a minha decisão, tomada de decisão. Então, para cada pedacinho da minha análise de risco, eu vou fazendo uma análise. Passa ou não passa? Continua ou não continua? Não, atendeu ou não atendeu? Para cada pedacinho, quer dizer, eu estou analisando uma barreira aqui, com isso aqui. Cheguei no. Qual é a consequência disso aqui? Atende ou não? Então você vê, a hora que eu estou fazendo uma análise, eu estou passo a passo já fazendo uma avaliação de onde eu estou. E assim, para cada barreira de prevenção, para cada barreira de recuperação aqui, de mitigação, e aqui no final, que eu tenho a consequência e o risco aqui. Em que região eu estou daquele risco. Né? Aonde eu estou naquela consequência, no meu risco. Então você vê como isso aí é abrangente. Deixa eu ver, tá bom. Agora eu posso fazer isso daí, é, é um exemplo, tá? É um exemplo quantitativo. Eu pego aqui um diagrama de causa, que é o tal de FTA, análise da árvore de causa, e um diagrama de efeito, que é o tal do ETA. Eu posso transformar isso aqui num diagrama dessa maneira, onde eu tenho o evento de topo, é um evento onde eu estou trabalhando, quantitativo. Aqui eu faço um estudo de FTA e desse lado eu faço um estudo de árvore de eventos. Totalmente quantitativo. Pode ser outra maneira? Pode. Eu estou só dando um exemplo aqui. Olha, esse aqui, ó. Essa é uma árvore de causa de uma bomba. O que eu estou fazendo aqui? Eu monto um diagrama lógico do meu sistema, nas portas lógicas, que é a lógica booleana, e eu tenho aqui os valores de confiabilidade. Tá vendo? Essa lógica, porta Z ou porta O, né, vai me dar, a hora que eu chegar aqui em cima, esse é o meu evento topo, qual é a confiabilidade do meu sistema. Tá vendo? Olha a força disso. Aí começa assim, passou aqui, atendeu? Não. Qual é o equipamento, qual é o componente do meu sistema que está me derrubando a minha confiabilidade? Quando fala de confiabilidade, pensa em disponibilidade. Né? O engenheiro fala confiabilidade, a empresa, os administradores, a gestão fala em disponibilidade. Aí, um diagrama desse vai te dar a condição de você fazer o quê? Perceber claramente no seu sistema qual é o ponto fraco. Qual é o ponto fraco? Aonde você tem que atuar para você elevar a confiabilidade. Então, é um exemplo aqui de quantificação. Agora, vamos fazer um exemplo aqui até para encerrar mesmo. Assunto da moda. Assunto da moda. Covid-19. Vamos analisar a Covid-19 num diagrama de Bowtie. O que eu fiz aqui? Pandemia e contaminação. Esse é o meu evento. Eu quero analisar a pandemia
Eu não estou analisando o risco da pandemia. Eu estou analisando o evento contaminação, ok? Como é? O que eu tenho hoje para contaminação? Quais são as minhas fontes do evento contaminação? Eu tenho vírus, eu tenho condição sanitária, eu tenho outra fonte e assim por diante. Vamos pegar só do vírus aqui. Vamos pegar vírus. O que hoje, o que existe de real, de medidas de prevenção para mim evitar a pandemia e a contaminação? Ok? O que eu tenho? Isolamento das pessoas. Isso aqui resolve? Em parte, resolve. Home office, interrupção da produção, comunicação, exemplo da liderança, higiene, vacinas. Então, quer dizer, vacinas é importantíssimo. Se eu tiver vacina, eu estou na área de prevenção e eu não vou ter contaminação. Tenho isso? Tem aqui. Não tenho. Então, vamos lá. Ocorreu a contaminação. Ocorreu o evento. Contaminou. Ok? Estou contaminado. Eu poderia colocar aqui a doença, tá? Quando eu botei aqui contaminação, vamos chamar a doença mesmo da coisa. Eu tenho um tratamento ambulatório, internação, um plano de emergência da comunidade. Quais as consequências disso aqui? Morte, é financeiro, e assim por diante. Então, aqui começa a aparecer os riscos. Aqui aparece o risco. Tem alguma mitigação para você evitar que a morte? Não tem. Você só tem aqui paliativo. Por quê? Teria que ter uma barreira imunológica aqui, né, para que, mesmo na hora que você adquirisse a doença, fosse contaminado, você faria tratamento e tal, e o seu organismo reagia. Está aqui, ó, reage, e você evita o quê? A morte. Tem essa barreira imunológica? Não tem. Então, o que está se analisando aí hoje? Qual é o risco de morte? Qual é o risco de morte? Qual é o risco de você ter que pagar 20, 30 dias? Né? Nos Estados Unidos teve um caso lá que $1 milhão de internação para tratar o vírus. Então, se você não trabalhar nenhuma barreira de prevenção aqui, ou trabalhar mal, você ocorrer a doença. Ocorrendo a doença, o que você vai fazer com a doença? Vai internar? Vai entubar? Vai esperar que o seu organismo reaja? E vai. Pronto, chegou aqui. A hora que você chega nesse ponto, cada barreira dessa vai te dar uma probabilidade de ocorrência e você está atenuando. Cada barreira dessa você está atenuando. Até chegar aqui. Chegou aqui. É aceitável ou não? Qual foi a decisão de governo? Não é aceitável. Mesmo que aplicando algumas barreiras, a doença podia ocorrer, a contaminação. Aqui, você só tinha barreira paliativa e você poderia ter entre 2 a 5% de morte se você não fizesse alguma coisa. Então, o que fez? Isolamento. Isolamento de pessoas, fica em casa e higiene. Você vê, higiene por quê? Não temos ainda a vacina para evitar que essa doença ocorra. Deixa eu ver se tem, não. Eu vou fechar isso aqui, então, por causa do tempo, tá? Eu ia até... Pessoal, a ideia era essa. A ideia de discutir, então, o Boltai era essa. E eu fico agora aí para a gente discutir um pouco, né? E algumas perguntas, se vocês quiserem, para clarear alguma coisa que não ficou bem clara. É com você aí, Tiago.
Ô, João, vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa no chat aqui. Grande Fernando. Gestão de risco, importantíssimo tema. É fundamental para aprender a lidar com incertezas que ocorrem em qualquer projeto. Não teve pergunta no chat, não. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer dar algum comentário aí sobre a palestra? Sobre o que o João apresentou pra gente aí? Pode ser viva a voz aí mesmo, viu? Então, né? Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo. É... Mosquinho, parabéns aí pela apresentação aí, por toda a explanação aí conceitual inicial, sempre bom dar uma balizada, né? Recapitular, né? E bem como a Boltai, muito interessante essa questão de estressar as causas e os dois lados da moeda, né? E do evento, né? Tem-se uma dificuldade muito grande de se confundir evento com consequência, muitas das vezes. E você teria algum exemplo, ou poderia explanar rapidamente, verbalmente, aí, eu vi muito enfoque, né, e muito vivo, né, e muito prático no dia a dia na indústria, né. Eu sou da área de TI, mas também já toquei algumas coisas da área de marketing. Você teria, claro, esse exemplo do Covid é extremamente de saúde, né? Realmente sai muito fora do circuito aí de indústria. Mas se pudesse também explanar um pouco da aplicabilidade do que você já ouviu e viu sobre a aplicabilidade do Boltar em outros segmentos que talvez tenha um nível de subjetividade maior, né, para atingir e bem como maturidade, né, maturidade do segmento para aplicá-lo e as dificuldades da quantitativa, principalmente nesses segmentos que é difícil você fazer análises booleanas, enfim, de quantitativo. Se puder comentar agregado, fico contente. Viu, Eduardo? Acho que você falou uma palavra meia mágica ainda. Né? Por isso que eu no início, existe muita confusão, sabe? Entre perigo, risco, sabe? Consequência. Aí vocês perceberam que o Boltai realmente ele estressa, vai fundo na análise, quer dizer, é, força a pessoa, né, a buscar o que eu tenho de prevenção, o que eu tenho de mitigação, né, e lá no fundo depois a minha consequência, o meu risco. Nós fizemos uma análise muito interessante aí de reclamação de clientes, né? Reclamação de clientes. Então, qual foi o foco? O evento que foi tratado, exatamente esse. O evento em si era reclamação do cliente, ali no meio. Né? Agora, quais são as fontes de você ter reclamação de cliente? Certo? Aí, o que que, o que, que, a, é, o que, que, que você tem para reclamação de cliente? Eu não consigo lembrar de muita coisa, mas assim, por exemplo, por que você tem, aconteceu aí a reclamação de clientes? Produto de má qualidade, produto mal testado. Né? Outra que você tem também, assim, a fonte da reclamação, um saque muito fraco, né? Atendimento muito ruim. Tá bom. Aí você vê, se você trabalhar entrega, prazo de entrega, né? Você entregar muito quebrado, você entregar fora de prazo, quer dizer, tudo isso daí, se você trabalhar, você acaba evitando a reclamação. Aí o que foi feito lá? Tá bom assim, eu não quero entregar um produto com defeito pro o meu cliente. Né? O que, que eu tenho dentro da minha empresa para que não saia um produto com defeito? Quais as barreiras que eu tenho no meu sistema de produção para que não saia um produto com defeito? É o primeiro item da reclamação. Bom, saiu, saiu o equipamento com defeito e tem reclamação de cliente. Ou não é com defeito, tem reclamação, esquece que é defeito. Aí você tem o quê? Do outro lado, em mitigação, você tem que tentar consertar. Sabe? Quando algum cliente reclama, você tem que fazer o quê? Para você não queimar a imagem da sua empresa.
você tem que ter várias maneiras de você trabalhar a reclamação do cliente, para quê? Mesmo que você tenha entregue um produto com defeito fora do prazo e tal, o cliente percebeu o quê? Olha, foi uma falha do sistema, uma falha de pessoas, assim por diante, para ele não associar que a sua empresa não é ruim. Então, essa análise foi legal, sabe? Ela foi muito legal porque, olha, essa ela é grande, hein? Esse Boltai foi muito grande, tá? Esse Boltai foi muito grande, mas ficou muito legal, sabe? Aí o que que acontece? As próprias pessoas que estão na sala, elas começam a perceber assim, mas a nossa área de reclamação do cliente, a gente precisa dar uma reorganizada, porque já está acontecendo de vem a reclamação, demora para tal. Sabe? As próprias pessoas que estão fazendo, levantando, já começam a perceber aonde está o problema e já começa a trabalhar. Tá ok, Eduardo? Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, mais uma. Ó, João, tem uma pergunta aqui do Luiz Carvalho. Existe alguma ferramenta que faça o Bowtie? Existe até empresa especializada no mercado que faz que trabalha todo o Bowtie, tá? Todo o sistema de Bowtie. É a Pro Bowtie chama. Pro Bowtie. E tem também algumas ferramentas da Aremas, tá? Da Aremas, que você tem lá pelo menos 3 ferramentas, 3 sistemas de você trabalhar com a montagem do Bowtie. Você trabalha com FTA e trabalha com ETA, e aí você acaba montando o Bowtie. Mas anota aí, então, é Pro Bowtie. Pro Bowtie. É Ok, uma empresa da Inglaterra, ok? entendi. Ele brincou aqui, melhorando a minha pergunta, né? Existe algum software É. no mercado que construa de forma visual o Bowtie? Esse é o Pro mesmo, isso. É o Pro Bowtie. Ah, entendi. Que eu conheço, tá? É Certo. o Pro Bowtie. É uma ferramenta completa e ela desenha o. Você vai montando, sabe? É um software, né? Você vai montando e ele vai te orientando para você ir preenchendo até que você monta toda a gravata borboleta. Entendi. Pessoal, alguma mais pergunta? Podemos finalizar? Mocinho, aqui é o Douglas e o Kio. Eu gostaria de saber de você. Tem muitas empresas que ainda não trabalham com gestão na parte do projeto. Tem gestão de manutenção, né, gestão normal, mas na filosofia do projeto não tem. Então, quando a gente vai trabalhar com essa área de risco, eu preciso reunir produção, manutenção, gerência de várias áreas, qualidade, processo, e numa primeira reunião você consegue reunir todos. Agora, numa segunda, uma terceira, fazer gestão de mudanças, e já começam a fugir. Essa filosofia, esse meio de trabalho, vamos dizer assim, tem que vir numa diretoria presidencial para baixo, né? Porque às vezes é difícil você pegar, trazer o cara para participar de uma reunião importante e ele. Oi? Como é que, para levar esse tipo de trabalho, fazer a parte de risco, gestão de risco de um projeto, tem que ter o engajamento da diretoria, né? Senão a coisa não flui direito, né? Fica aquele só no papel e análise de risco mesmo só tem no papel, porque ninguém vai lá ver o que vai acontecer mesmo, ninguém corre atrás. O que é feito, assim, que eu vejo muito, assim, o equipamento, vai verificar o equipamento da empresa que está produzindo, para ver se vai chegar na data certa, mas tirando isso aí, o risco iminente mesmo dentro da empresa, quando não existe filosofia de projeto, né, PMI, por exemplo, é difícil reunir as pessoas. Como você vê esse tipo de coisa? Douglas, eu vejo com muita preocupação, sabe? É um meu foco, e eu não sei se alguém já viu alguma coisa que eu escrevi, tanto que o artigo que eu escrevi lá, que saiu na revista Mundo PM, né?
eu discuto esse assunto. Tá? O que acontece? Infelizmente, os processos dentro da empresa são muito estanques. Sabe? Então, quando a empresa tem uma área, que normalmente ela tem uma área de manutenção, de operação, tem lá de suprimento e apoio, sabe? Mas são estanques, áreas estanques. Então, o pessoal de projeto cuida do ciclo de vida do projeto, entrega depois para a operação e manutenção, e esse pessoal não se conversa entre si. Qual é a discussão hoje e a saída hoje das empresas que estão dando certo? Gestão de ativos. A gestão de ativos, o pessoal está confundindo com gestão da manutenção. Não, gestão de ativos, você organiza em todos os processos dentro da empresa para cuidar de tudo que a gente está falando. Para cuidar do ativo, sabe? Cuidar do ativo. Projetos, projeto gerativo. Depois, se a manutenção cuida do ativo, a operação cuida do ativo, tudo. Então, você vê, qual é a saída? Começar a trabalhar a gestão de ativos, né, dentro da organização. Tem uma norma para isso, a 55 mil, e a partir você trabalhar a gestão de ativos, o que ela faz? Ela trabalha 39 áreas da sua empresa. 39. Dentro dessas 39, você tem a manutenção, tem a operação, tem projeto, tem engenharia, vamos falar assim, system engineering. Aí você integra. Aí você consegue integrar. Porque do jeito que está hoje, as empresas estão muito isoladas. E aí o que acontece? É o que eu falo sempre lá, sabe? Na nossa empresa também é assim. A operação reclama da manutenção, que a manutenção reclama de suprimento, os três juntos reclamam da engenharia, de projeto, e vira que lá dentro da empresa, um reclamando do outro. Por quê? A integração é muito pequena. Você falou mesmo. Difícil envolver. Difícil envolver. Então, se não tiver uma governança que venha de cima, da alta administração, e mostrando como é que você se organiza e como é que você integra tudo isso, não vai funcionar, porque isoladamente você, lá embaixo, no som de fábrica, querer trabalhar e organizar a empresa de baixo para cima, você vai quebrar a cara só, por mais boa vontade que você tenha. Então isso precisa vir de cima, tá? Isso precisa vir de cima, e o caminho começa com a gestão de ativos, que a gestão de ativos organiza tudo isso que você está falando aí. Tá bom, Douglas? Tá ótimo. Muito obrigado, Mosquito. Tenha boa noite. Boa noite. Pois não. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Agora que eu vi aí, abraço, Cláudio. Chegou aí agora, né, Cláudio? Eu vi agora o Cláudio. Boa noite, moço. Eu estou desde o início aqui, meu cara, que eu estou quietinho aqui. É o que eu falei, não dá para ver. Agora que eu vejo alguns nomes aqui, né, mas não dá para ver, né? Parabéns aí pela sua apresentação, muito clara, muito objetiva. Eu, na verdade, tenho uma pergunta, assim, muito mais de pulo do gato do profissional que está bastante acostumado a aplicar a ferramenta na prática, né? Que é o seguinte: qual é, para você, o maior desafio de vender essa ferramenta para as pessoas, ou seja, de fazer com que elas utilizem de fato isso no dia a dia? Porque é uma ferramenta extremamente poderosa, a gente sabe, né? Quem usa sabe como o Boltai pode contribuir, e não só onde ele nasceu, né, que é ali na segurança de processo, mas hoje ele é utilizado nos sistemas de RM mais potentes que tem, como, por exemplo, o Pelican da Vose Software. Ele é todo baseado em Boltai. Na tua opinião, qual é o mais difícil de Bain? O que é o mais difícil de colocar isso para rodar no dia a dia de uma organização? Cláudio, vamos. É a minha visão, hein? Agora é só uma visão. Tá? Eu quero a sua visão mesmo. Essa aqui. A minha visão. Tem gente que vai ficar bravo comigo, mas não tem problema, pode ficar bravo. O que acontece hoje no mercado? Você pega uma norma 55 mil de gestão de ativos, que você trabalha aquele série de processos dentro da organização, né? E
não existe integração nenhuma, trabalhando gestão de ativos com o PMI, o Guia PMBOK, ok? Não tem. Aí você vai pegar o Guia PMBOK, que é uma referência hoje no mercado para gestão de projetos, né? Existe alguma referência de Bowtie no Guia PMBOK? Nada. Não tem. Zero. Então, o que acontece? Aí a turma fala assim, bom, eu vou me certificar para PMP. Ele ouviu falar de Bowtie? Não. Não. Alguns processos lá. Eu vou estudar como é que eu chamo lá? A gestão de ativos, né? Existe alguma coisa que fala da gestão de ativos, de Bowtie? Não. Então, o que acaba acontecendo hoje, que eu percebo que fica muito na superficial. Quando você vê essas metodologias que eu estou falando aí, trata a gestão de risco muito superficialmente. E aí o que acontece? Como você trata a gestão de risco muito superficialmente, o que acaba acontecendo? Você vai falar, quais as ferramentas de gestão de ativos? É brainstorm. Sabe? É o que vem na cabeça da turma. E é muito pouco. Então fica até muito difícil hoje para você mostrar essa nova ferramenta que tem. Eu falo que é nova porque quantas pessoas conhecem essa ferramenta? O Luiz está aí, né? Eu vi que o Luiz Gobo estava até agora, aqui lá da Petrobras também. Não fala. Dentro da Petrobras não se fala dessa ferramenta, sabe? Então, falta o quê? Uma ferramenta. Ferramenta até o nome é esquisito, né? Mas essa gestão via Bowtie, que é tão poderosa e ajuda tanto, isso aí deveria estar difundido na escola de engenharias, né? Nos cursos de tipo Guia PMBOK, na gestão de ativos, não é nem comentado, não é nem comentado. Então a gente está dando murro em ponto de faca, tá? Essa é a pura verdade. Murro em ponto de faca. Tentando discutir e levar essa metodologia, porque é difícil, tá difícil para as pessoas aceitarem a força que ela tem. E eu percebi a força que ela tem nos cursos que eu dou lá de risco, e algumas empresas grandes estavam usando. Eu falei, peraí, deixa eu estudar direito também essa ferramenta, então, que eu também não conhecia, tá? Também não conhecia. Então é isso, eu vejo que os inputs que é dado hoje nas várias áreas aí, não se fala, não se comenta. Então, infelizmente, é isso, tá? Falta esse pessoal se integrar um pouco mais e divulgar essas ferramentas de gestão mesmo. Não se faz, tá? Não se faz. É o feijão com arroz. É isso que as empresas têm feito. Eu concordo com você, João. A gente tem alguns problemas. As empresas acreditam que lidam com riscos, elas lidam, né, na verdade, mas fazer a gestão do risco da forma que a gente acredita que deve ser feita não se faz. Eles acreditam muito ainda, né, naquela matriz coloridinha, o heat map, né, de risco. A matriz, que aquilo é um perigo quando você não sabe usar aquilo direito, aquilo tem uma função completamente diferente do que as pessoas utilizam. E digo mais, né, complementando a tua fala, o Bowtie tem um monte de gente que não sabe, tem alguns que sabem, e dentro desses alguns que sabem, uma parte sabe pouco. Sabe pouco da ferramenta. A ferramenta ela é muito mais poderosa do que a maioria pratica, né? Quando você faz o assessment de probabilidade, tanto da FTA como da ETA, é de fato uma ferramenta sensacional. Mas obrigado pelo compartilhamento do conhecimento aí, foi muito bom. Obrigado. Viu, Cláudio? Só para na sua palestra, eu percebi que o pessoal tem uma série de dúvidas de conceito de risco. Então, o que eu fiz hoje? Eu falei, puxa, vamos discutir um pouquinho de equalização de conceito de risco, para depois entrar na gestão Bowtie, porque senão confunde, né? Porque os conceitos são diferentes, não é que é diferente, é um pouco, quando você trabalha com Bowtie, você vê que os conceitos são um pouquinho diferentes, o que é risco, o que é evento, né? O que é prevenção, o que é mitigação. Então é preciso discutir um pouco mais esses conceitos para depois entrar vamos falar ferramenta, vai, Bowtie. Mas foi bom.
A sua palestra foi boa e foi um complemento hoje, né? Um complemento. Foi ótimo, hoje foi ótimo, João. Parabéns. Quem mais? Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, João, te agradeço então por mais essa grandiosa participação aí com a gente na Abraplan, tá? E o vídeo está gravado, tá, pessoal? Vai ficar disponível no nosso site, no nosso YouTube. E agradeço pela participação de todos aí. Dia 6/7 a gente vai ter a palestra aí com o Luiz Verri aí, para todo mundo convidado a participar, tá bom? Obrigadão a todos, obrigado, João, e uma boa noite para todo mundo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né? Como o Claudio comentou aí, sabe? A gente tem que agradecer essas oportunidades que a gente tem de poder divulgar e discutir um pouco a ferramenta. E cada vez que a gente faz isso, a gente aprende um pouco mais, né? Obrigado a todos. Abraço, então. Valeu, João, forte abraço. Obrigadão, pessoal.